Muitas pessoas, depois de um período após a sua conversão, enfraquecem na fé. Vocês podem notar que muitas pessoas aqui durante os cultos, preenchendo nossas fichas, colocam que querem congregar conosco, que querem fazer parte da igreja. Essas pessoas normalmente já são cristãs. E por algum motivo estão procurando, um novo local para congregar, talvez mudança, distância, talvez uma liderança que já não lhes é mais adequada. E a melhor coisa que a pessoa faz é isso mesmo. O dia que a liderança dessa igreja não for mais adequada a você achar que algo não está correto, a melhor coisa que você faz mesmo é sair. Porque se ficar, peca, que às vezes está aqui ou num outro lugar e o coração não está mais, discordando, Então é melhor ser abençoado em outro lugar do que às vezes a pessoa perder a sua bênção, E muitas dessas pessoas estão passando por isso. Às vezes uma discordância com a liderança, falta de transparência, seja lá o que for, distância, às vezes o casamento e de repente a esposa veio morar para cá ou foi morar para lá. Mas quando nós vemos as pessoas entregando a vida a Cristo, vocês podem notar que de 10 pessoas que entregam a vida a Cristo, uma boa parte permanece por um tempo apenas. E Jesus já nos mostrou isso já falou a respeito disso na parábola do semeador. Uma cai à beira do caminho, a outra cai entre os espinhos, E uma cai em boa terra. Mas a gente percebe que muitas dessas pessoas, elas são encantadas, às vezes, pelo culto, pela música, pela pregação naquele exato dia. Foi coisa maravilhosa. E a pessoa, ela se entrega a Cristo, com desejo de servi-lo. Mas a semente caiu no espinheiro. E ela vive, naquele período, está vivendo um momento de sufocamento. Muito ligado ao mundo. Muitos prazeres, muitos convites, muitas festas. E a palavra é sufocada e ela não permanece. Às vezes a terra ainda está muito rasa. E a semente que foi plantada aqui através do louvor, do culto, da palavra, caiu. Mas a terra não cobriu a semente muito bem. Por quê? Porque a pessoa ainda está, tomou aquela decisão, não tanto baseado no toque do Espírito, mas sim na emoção. E não permanece. E muitos entregam a vida a Jesus, tomam essa decisão, por estarem passando problemas financeiros, emocionais, relacionais, de diversas áreas, de diversas ordens. E acabam percebendo que seguir a Jesus não é um mar de rosa. Que não é porque a pessoa tomou uma atitude aqui, que a vida dela, quando ela sair da porta fora, vai ter um impacto social, financeiro de um dia para o outro. Embora isso pode acontecer. Eu sei que pessoas aqui já experimentaram isso. Claro que pode, mas não é uma regra, é uma exceção. Porque a obra de Deus na nossa vida, ela é gradativa. Ela é dia após dia. A Bíblia chama isso de glória em glória. Transformação vai sendo gerada, ao ponto que a pessoa vai se aproximando de Deus. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Mas existem pessoas que precisam do milagre já. Existem igrejas que criaram até o slogan: venha buscar o seu milagre urgente. Mas quem dá o milagre não é a igreja. Quem dá o milagre não é o pastor. Quem dá o milagre é Deus. E quem é que manda em Deus? Aí a pessoa se decepciona. Por quê? Porque a pessoa, ela acha
quando se converte, o seu casamento vai ser restaurado de uma hora para outra, algo que durante 5, 10 anos foi negligenciado. O carinho, o afeto, o respeito, a comunicação. E acha que em uma semana o casamento vai ser restaurado, embora possa acontecer. Mas como eu disse, não é regra. E biblicamente nós vemos isso acontecer. Algumas pessoas interessadas em seguir a Jesus. Vocês já viram pessoas enquadradas em todos esses casos que eu acabei de falar? Quem já viu? Levante a mão. Pessoas que vão e tomam aquela decisão, é aquele fogo. De repente, o fogo acabou. Não é? Eu quero ler um texto em Lucas capítulo 9, versículo 57 ao 62. Lucas 9, 57 ao 62. Que diz assim, olha: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que for. Mas Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os mortos. Você, vá e anuncie o reino de Deus. O outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita-me que antes eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essas 3 pessoas, elas tinham o desejo aparente de seguir a Jesus. Mas se você for anotar, cada uma delas mostra uma intenção, impondo condições. A primeira, embora não cite o diálogo, só a resposta de Jesus, Jesus responde para ela: olha, as aves têm onde pousar, as raposas têm onde dormir, mas o Filho do Homem não tem um local nem para reclinar a cabeça. Subentende-se que essa pessoa havia pedido algum tipo de riqueza, de conforto a Jesus. E Jesus responde: não, eu não tenho. Até os passarinhos têm, as raposas também. Mas o Filho do Homem eu não tenho. Então Jesus está dizendo: por que você teria? Então você percebe que um queria seguir a Jesus, mas exigia conforto. O segundo, ele diz: primeiro deixa eu enterrar o meu pai. Na cultura judaica não está dizendo que o pai dele estava morto em casa sendo velado. Na cultura judaica ele estava dizendo o quê? Deixa eu ficar na minha casa. Quando meu pai morrer, aí eu enterro ele. Quando eu enterrar o meu pai, aí eu sigo o Senhor. Aí Jesus responde: deixe os mortos enterrar os seus mortos. O homem estava vivo. E por que Jesus disse: deixe os mortos enterrar os seus mortos? Porque espiritualmente ele está morto. Então Jesus está falando para ele: deixa, porque você está encontrando a vida está diante de você. Quanto ao seu pai, deixe que outro morto espiritual enterre ele, porque ele também não me conhece ainda. Ele ainda é um morto espiritual. Então esse queria enterrar o pai. O outro disse: primeiro, Senhor, deixa-me despedir da minha família. Aí Jesus responde que aquele que colocou a mão no arado e olha para trás, não é apto para herdar ou entrar, ou para o reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Que quando uma pessoa coloca a mão no arado, diga assim: mão no arado, entregar a vida a Cristo. É isso que significa. Jesus disse: aquele que entregou a sua vida aos meus cuidados,
e olha para trás, não é digno de herdar o reino dos céus. Porque Jesus ali, ele está usando uma metáfora. E é neste versículo que eu quero basear a pregação de hoje. Jesus está usando uma metáfora. A metáfora do arado. Porque o arado era puxado por bois naquela época. Hoje são tratores. O boi ia à frente. No seu lombo uma canga. A canga era ligada com madeiras, à direita e à esquerda do boi, presa com couro, e atrás do boi tinha o arado, que era uma peça única. Não era como hoje, que tem 6 para cá e 6 para cá, puxado por um trator. Era uma peça única, como se fosse um triângulo de pé, e aqui ficava como o guidão de uma bicicleta. E o boi ia puxando. E o lavrador ia, ê boi, vai boi. E o boi ia andando. E ele olhava lá adiante, porque lá adiante já havia uma estaca fincada. Um marco, do início até o fim. Então ele não olhava para o chão e não olhava para o boi. Ele olhava para o horizonte, lá onde está a estaca, o alvo. E ele ia aqui, e boi, olhando para frente, colocou a mão no arado. É uma metáfora de entregar a vida a Cristo, porque servir a Cristo significa trabalhar para Cristo. Colocou a mão no arado, e ele diz, quem colocou a mão no arado e olha para trás, não é apto para entrar no reino de Deus. Porque quando se coloca a mão no arado e tira o olho do alvo, aquele risco fica tortuoso, perde a direção, e aquele sulco que estava sendo aberto não pode ser mais utilizado. Ele tem que parar todo o trabalho, cobrir a terra e voltar ao início de tudo. Por quê? Porque na plantação existe uma distância correta de um sulco para o outro, dependendo do que vai ser plantado. 40 centímetros, 1 palmo, 1 metro, depende do que vai se plantar. Então, quando ele olhava para trás, ele perdia o rumo, ele perdia o foco. E se ele perdesse o foco, significava que todo o trabalho havia sido perdido. E esse fala para Jesus, me deixa despedir de quem está em casa. Ou seja, ele falou, eu quero te seguir. Colocou a mão no arado, mas ao mesmo tempo já olhou para trás. E Jesus então o repreende dizendo isso. E essa figura de linguagem, essa imagem, melhor dizendo, tá? É justamente o que eu estou falando. Lançar a mão no arado ou do arado significa colocar a mão, seguir a Cristo. Olhar para trás está revelando o coração de quem está preso ainda ao passado. E quem decide segui-lo não pode mais viver olhando para trás. Tá? Não pode mais viver olhando para trás, lembrando-se do passado, ou servi-lo com um pé aqui e outro lá. Ou é tudo ou nada. Quem entregou a vida a Cristo precisa entender que é tudo ou nada. Jesus não aceita de jeito nenhum que uma pessoa sirva a Ele pela metade. Mateus 6:24, o texto é muito claro. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e Então ninguém pode servir a 2 senhores. Olha o perigo das riquezas. O perigo das riquezas é o crente se tornar servo dela, quando na realidade nós temos que nos tornar senhores dela. A nossa riqueza, o nosso dinheiro, os nossos bens, eles têm que estar sob o nosso domínio.
Não nós vivemos sob o domínio dele. Porque se você olhar no Novo Testamento, a única coisa que Jesus, o próprio Jesus, ele chama de Senhor, é a riqueza. O próprio Jesus chama de Senhor, é a riqueza. Ninguém pode servir a dois senhores. E embaixo, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Então, se o nosso coração está dividido entre Deus e aquilo que temos, nós ainda estamos olhando para trás. E quando nós estamos olhando para trás, nós perdemos o rumo do que é de verdade servir a Cristo. Nós perdemos a referência, melhor dizendo, do que é de verdade servir a Cristo. E passamos a olhar simplesmente aquilo que Cristo pode nos dar. E se você buscar o que Cristo pode te dar, a única coisa que você pode obter é riqueza. Mas se você olhar para o que Cristo é, você vai além das riquezas, receber vida eterna, prosperidade, alegria, salvação, glória a Deus, aleluia, receber as bênçãos celestiais e eternas que Ele tem para te dar. Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. Então, o que é que Jesus quis ensinar com estas palavras, falando para esse moço desta forma? Primeiro, que seguir a Jesus exige foco total. Diga para quem está ao seu lado, você precisa ter um foco total em Jesus. Glória a Deus. Seguir a Jesus exige foco total. Gente, seguir a Jesus, quando a pessoa entrega-se a Jesus, ela está assumindo o mais radical estilo de vida que você possa conhecer. Porque é radical servir a Jesus. Servir a Jesus é um estilo de vida radical. O chamado de Jesus é radical. Ou é tudo ou nada. Seguir a Jesus ou é tudo ou nada. Não dá para seguir a Jesus com o coração dividido. Não tem como. Seguimos a Jesus olhando para trás, com saudade dos prazeres que gozávamos no mundo. Os velhos hábitos, as velhas amizades, tá? Não dá para a gente seguir a Jesus com o coração pleno nele, sabe? Esperando e dependendo das seguranças humanas. Irmão, quem segue a Jesus sem reserva. Quem crê em Jesus sem reserva. O que significa crer em Jesus sem reserva? É você acreditar que o médico diz assim, olha, não tem jeito, não há solução. E você falar assim para o médico, e o médico falar para você, agora só Deus. E você olhar para o médico e falar assim, se é só Deus, então o problema está resolvido. Se é só Deus, o problema está solucionado, doutor. É você olhar para um advogado que diz para você assim, olha, não tem jeito neste caso. É caso perdido, é caso perdido. Agora só Deus. E você olhar para o advogado e falar assim, então, doutor, eu agradeço pelo seu trabalho, o senhor não pode ser retirado da causa, porque eu confio também no senhor, mas antes de confiar no Senhor, eu confio num Deus que vai te dar sabedoria para dirigir o meu processo, e nós vamos obter êxito nessa causa. Confiar em Jesus é confiar em Jesus plenamente, é manter o foco nele, é entender que você trabalha e vai receber o seu salário, e você sabe que pode acontecer qualquer crise no mundo, o seu salário vai estar lá depositado. E pode acontecer do seu salário ser subtraído por uma mudança governamental, como já houve aqui na época do Collor. Mas você servindo a Cristo falar assim, mas Deus não vai me deixar passar necessidade. É você entender, olha, eu não posso depender do meu emprego e colocar todas as minhas fichas no meu emprego. Eu tenho que colocar em Jesus, porque mesmo que eu seja demitido e a empresa entre em falência, abra concordata e não me pague nada, não vai faltar nada na minha mesa. Eu não terei falta de calçado, de roupa e de alimento, porque o meu Deus é poderoso para suprir toda a minha necessidade. Isso é servir Jesus sem reserva.
Isto é servir Jesus sem reserva. É você ter uma plena confiança, glória a Deus, de que o Deus que te chamou é o Deus que se responsabiliza pela tua vida. Glória a Deus, aleluia. Então o discípulo precisa olhar para o reino, olhar para a frente. Você já percebeu na palavra reino? Para ter reino, primeiro precisa ter súdito, servo. Sim ou não? Só que também para ter reino, precisa ter alguém sentado num trono. Precisa ter rei. E a Bíblia não chama o nosso de rei. A Bíblia chama Jesus de rei dos reis. Aleluia. Glória a Deus. Então você precisa olhar para frente. Filipenses 3,13, um dos textos que eu mais amo na Bíblia Sagrada, diz lá, ó: irmãos, quanto a mim, eu não julgo ter alcançado, tá? Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu vou avançando, eu vou olhando para frente, eu vou andando, eu vou caminhando, eu vou seguindo, eu vou prosseguindo, eu vou rompendo, sabe? Para os que estão diante de mim, glória a Deus. Então mesmo que você já não tenha até hoje alcançado tudo o que você quer, Jesus te convida nesta manhã a continuar crendo que Ele vai te abençoar, você vai alcançar, você vai chegar lá. Pastor, e se Jesus não me der o que eu quero, é porque não é para você, mas com certeza o que Ele te der vai ser suficiente, vai ser aquilo que você precisa, e vai abençoar não só você, mas toda a tua casa. Bendito é o nome do Senhor. Capítulo 12 do livro de Hebreus, coloca o versículo 1, por favor. Eu vou ler o 1 e o 2, tá? Olha o que diz: portanto nós também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o pecado, de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor. Ó a estaca lá de quem está arando, sabe a estaca lá, ó, o marco é Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus, aleluia, glória a Deus. Volta o versículo 1 que eu quero explicar para a igreja. O texto diz, olha, portanto, visto que estamos rodeados, tá, de uma grande nuvem de testemunhas. Quais são as testemunhas que o escritor está falando? As testemunhas não são seus parentes, seus amigos, pessoas que já se foram. As testemunhas estão no capítulo anterior, o capítulo 11, que fala dos heróis da fé, que fala sobre Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Gideão, Daniel. É lá, a testemunha que esse escritor está se referindo são os do capítulo anterior. Eles servem de testemunha que se eles venceram reis, apagaram fogos, fecharam a boca do leão, venceram reinos gigantescos contra os seus reinos que eram menores, na fé, no poder de Deus, nós também temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque nós também obteremos essa vitória. Oh, glória! Glória a Deus! É simples. É simples. Jesus disse assim em Mateus 6,33: mas buscai primeiro, e o quê? E todas, diga assim, todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Olha para mim aqui. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Diga assim, todas essas coisas. Porque tem gente por aí dizendo que todas as demais coisas. Não existe esse versículo bíblico. Não existe versículo bíblico que diz, as demais coisas vos serão acrescentadas. Não existe. Está dizendo todas estas. Que estas? As que ele havia falado anteriormente, ok? Que o passarinho
não planta, não colhe, mas nunca lhe falta comida. Ele diz, olha lá, o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos? Essas coisas, comida, bebida e vestimenta. Não é todas as demais, não. Eu quero um Mitsubishi, eu quero um Tesla. Não, tudo bem, você vai trabalhar, Deus vai te abençoar, você vai comprar, em nome de Jesus. Você vai comprar uma casa bonita, uma cobertura, vai viajar o mundo todo, glória a Deus. Mas não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando, para a sua comida não vai faltar, a sua vestimenta não vai faltar, e não vai faltar o que beber. Então é estas coisas que eu acabei de dizer, não vai te faltar quando você busca o meu reino em primeiro lugar. Em primeiro lugar, busque o reino, aleluia, busque a Jesus, glória a Deus, que mesmo desempregado não vai faltar comida, mesmo sem dinheiro não vai faltar roupa nova, mesmo sem ter dinheiro, sem ter crédito, sem ter um cartão com limite alto, não vai te faltar um calçado bom, isso não vai faltar, é garantia bíblica, glórias a Deus, para quem serve o reino e olha para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Gente, não há progresso para quem olha para trás. Você já tentou correr olhando para trás? Já tentou? Alguém aqui já tentou correr olhando para trás? Já tentou dirigir olhando para trás? Quantos aqui dirigem? Levante a mão. Olha, glória a Deus, que bênção. Você já percebeu ou já parou para pensar por que o para-brisa? Eu não sei se são centenas, mas eu acho que é dezena de vezes maior do que o retrovisor. Para-brisa é gigante, o retrovisor é pequenininho. Porque até o carro, até a direção está dizendo para você: se você quer chegar a algum lugar, olhe primeiramente para frente. E quando você precisa olhar para trás? Quando você precisa fazer algum tipo de conversão. Isso significa que o passado, às vezes você traz à tona, quando você para, pondera e precisa lembrar do que Deus já fez na tua vida anteriormente. E quando você olha o que Deus já fez na tua vida anteriormente, você fala: eu já passei coisas piores do que essa e Ele nunca me abandonou. Glória a Deus, glória a Deus. Então, em segundo lugar, em primeiro lugar, seguir a Jesus exige foco total. Em segundo lugar, quem olha para Jesus, quem olha para trás, perde direção espiritual. Perde a direção, Assim, como o arado sai torto, quem se distrai espiritualmente, também se perde na condução da sua vida e perde a direção do propósito que Deus tem para si. Deus tem um propósito especial para a vida de cada uma pessoa que está aqui hoje. Deus tem um propósito especial para todas as pessoas que estão cultuando conosco online. Deus tem um propósito para a vida de todos vocês. Mas se vocês olharem para trás, vocês vão perder este propósito, sabe? Vocês vão perder. E nós não podemos perder de vista aquilo que Deus já tem preparado para nós. Todas as pessoas que entregam a vida a Cristo, já no começo dos seus dias, os primeiros dias que ela está servindo a Cristo, algo já começa a brotar em seu coração. Deus já começa a dar uma direção daquilo para que ela foi chamada, para servir no reino. Não demora muito. E a primeira pessoa que tem essa revelação daquilo que Deus a chamou é a pessoa. A própria pessoa sente, o coração arde por fazer algo. Tem gente que entrega a vida a Cristo, quase 100% da igreja, quando vem ao culto, quase 100% fala assim: eu quero cantar. Porque cantar é gostoso, é bonito, não é assim? Mas quem tem chamado de verdade, ele não só quer, ele corre atrás. Ele vai estudar, vai procurar saber. Ele quer entrar naquele mundo.
sabe? Ele vai deixar de comprar o tênis para pagar a aula. Eu quero tocar igual os meninos. Ele vai deixar de ir no cinema para comprar, sabe, economizar e comprar o instrumento que ele quer para treinar. Depois ele vai deixar, sabe, de dar algumas voltas, de passear em algum lugar para poder comprar, pagar a aula. Por quê? Porque aquilo ardeu dentro dele. Ardeu. Existem coisas que aqui na igreja nós conseguimos passar para as pessoas, sem custo, preparando pessoas para alguns trabalhos, ministérios na igreja, mas outros são técnicos, como cantar, tocar, administrar finanças, sonoplastia, mas outros a gente consegue, debaixo da graça de Deus, com aquilo que também aprendemos. Então, quando a pessoa vem, ela é a pessoa que primariamente recebe. Alguém já me perguntou um dia, pastor, eu queria que o senhor falasse para mim qual é meu chamado. Eu falei, você não sabe? Eu falei, ainda não. Eu falei assim, então, meu filho, então você não tem. E você entregou a vida a Jesus. É você que está servindo a Jesus, orando já, lendo. Você ainda não entendeu para que Deus te chamou? Eu que tenho que entender? Não, com o dia a dia eu posso ver em você, sabe, uma predisposição, ou Deus pode me revelar pelo Espírito? Pode, mas não é regra. A pessoa, em primeiro lugar, se manifesta, arde no coração, arde. Tem pessoas que eu estou pregando aqui, sabe, e o desejo dela é fazer, sabe o quê? Servir lá na porta. O desejo dela é recepcionar pessoas. Porque ela tem prazer de, na sua casa, receber pessoas. E ela tem prazer de, quando as pessoas vão na sua casa, de colocar tudo que tem na mesa. E ela tem prazer de que tudo que está na mesa, que aquela pessoa coma tudo. Come, 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 eu tenho prazer que coma. Então tem pessoa que eu estou pregando aqui, que está sonhando em cantar aqui, ou de pregar aqui no meu lugar. Não é pecado. Não é pecado, não. Mas outros estão pensando em ficar lá do lado de fora, na porta. Outros estão sonhando aqui em poder olhar assim e falar assim, queria contribuir com a limpeza da igreja para melhorar. Alguém fala, que é isso? Alguém vai querer uma coisa dessa? Pode acreditar que tem gente aqui pensando nisso. Tem, porque Jesus chama uma pessoa para o que é necessário na obra dele. Se todo mundo for orelha, para que vai servir o nariz? Se todo mundo for mão, para que vai servir o pé? E não pode a orelha dizer são mais importantes do que o olho? Não, é o que Paulo fala. Está certo? Em 1 Coríntios. Todos são importantes, mas todos que entregaram a vida a Cristo receberam dele uma chamada. E todos que têm uma chamada têm que entender que essa chamada é urgente. E todos que entendem que a chamada é urgente procuram olhar para o alvo e não se desviar dele. O alvo é Jesus. Glória a Deus. Isso se chama olhar para o alvo. No que diz respeito a nós, igreja, liderança, se chama discipulado. E discipulado não é você chegar aqui um dia de manhã e eu falar para você, leia isso, leia aquilo. Não, discipulado não é isso. Discipulado é eu chegar em você e falar assim, vamos tomar um café. Olha, eu vou fazer um serviço na igreja. Você está livre? Estou, então vamos lá comigo me ajudar. Não é para me ajudar. É para que a pessoa me conheça. É para que eu conheça ela. E através desse relacionamento, vínculos vão se formando. Toma um café hoje, trabalha junto amanhã. Vai em São Paulo amanhã. Vai no outro lugar amanhã. E vamos fazer, vou visitar alguém, vai comigo. E os líderes da igreja também fazem isso. Fazem um trabalho junto com seus liderados. E isso vai criando vínculos. E essas pessoas vão entendendo que Deus chamou elas para uma obra também especial. E essas pessoas criam vínculos duradouros, espirituais, físicos, emocionais. E essas pessoas vão crescendo em Deus, crescendo em Deus, crescendo em Deus. E daqui a pouco já estão servindo também, e entendem, não demora muito, que a única opção para a vida delas é continuar servindo a Jesus.
porque não há mais nada que nos interesse nessa vida do que Jesus. Não é ser fanático, é ser verdadeiro. Para mim, aleluia, o que Deus já me deu até hoje, já estou satisfeito com tudo. Eu sei que muita gente aqui também pensa a mesma coisa. Pastor, o que é que você tem? Eu tenho minha salvação, eu tenho minha esposa, tenho minhas filhas, tenho minha neta. Eu não tenho mais nada nessa vida que me interessa. Tudo que vier agora é lucro, porque o que Jesus já me deu, já me satisfaz. Então eu entendi, como muita gente aqui já entendeu. E quando se entende isso? Quando você valoriza Jesus acima de qualquer coisa na sua vida. Glória a Deus. Não olhe para trás. Diga para quem está ao seu lado: não olhe para trás. Glória a Jesus. Não olhe para trás. Porque alguém olhou para trás em Gênesis 19, 26, e a Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal. Não é? Quando ela olhou para trás, ela foi transformada numa estátua de sal. Gênesis 19, 26. É isso, Gabriel? Tá, confere aí comigo, por favor. Isso, olha lá. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Pastor, por que não virou uma estátua de açúcar? Eu vou te explicar. E você vai entender o perigo. Porque a economia de Sodoma e Gomorra era baseada em enxofre e sal. Então o ganho dessa família e de todos que moravam lá era baseado no enxofre e no sal. A economia vinha do sal. O dinheiro vinha do sal. Então ela olhou para trás, não foi para a cidade, foi para toda a riqueza que ela estava deixando. E Deus transformou ela naquilo que o coração dela mais amava. E nós corremos o perigo de sermos transformados também naquilo que o nosso coração está apegado. Porque nós temos os nossos ídolos, né? O que mais se tem na igreja hoje é ídolo. Tem gente que critica o católico por causa da imagem lá, critica o Buda por causa do gordinho na geladeira com a moeda. Os crentes estão cheios de ídolo. É o cantor tal, mas se o pastor não pregar, não é a mesma coisa. Está repreendido. Esses ídolos não podem existir no nosso coração. A igreja tem só um dono. E eu já li aqui que o dono da igreja está sentado à destra de Deus. Glória a Deus. Nós corremos um risco, tá? E se a gente não parar com esses modismos logo, a gente perca também o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. Estou pregando aqui hoje, eu sou pastor da igreja por misericórdia dele, e ele me deu essa honra. Vocês não são honrados por me ter como pastor. Eu sou honrado por pastorear vocês. Aí Deus não me deu uma igreja, Deus me deu a igreja. Aleluias. Deus não deu a igreja para os obreiros, deu obreiros para a igreja. Glória a Deus. E para que estamos aqui? Para aperfeiçoá-los, é o que a Bíblia diz, não é o que eu digo. Para aperfeiçoá-los. Para lapidando, ensinando, dirigindo, é o que eu estou fazendo aqui. Você não pode olhar para trás, tá? Hebreus 10, 39, coloca na tela para mim. Hebreus 10, olha o que diz: nós porém não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos da fé. Diga assim: eu sou da fé. Diga assim: eu vou para cima, porque eu quero preservar minha alma. Tá? Então a gente não é dos que retrocede não, gente. A gente não é. A gente corre um grande risco. Prestem atenção no que eu vou falar. A gente corre um grande risco. Deus me deu a oportunidade. Vocês sabem muito bem, e eu tenho que frisar isso sempre aqui, porque tem gente que não entende essas coisas, tá? Tem gente que não entende. Eu e minha esposa fizemos uma viagem para a Europa, para 3 países. Eu cheguei tem 10 dias, porque eu ganhei uma viagem com tudo pago. E quem pagou está assistindo lá em Londres. Tudo pago, tudo, para a glória do nome do Senhor. Eu não gastei nada. E se dependesse de eu pagar, eu não pagaria, porque eu não tenho condições, como a maioria aqui não tem. Eu sei que tem gente que tem, que Deus te abençoe ainda mais, mas eu não teria, porque o dinheiro lá é 7 por 1, é libra. Então eu tenho que frisar isso, para que ninguém imagine: ó, o pastor está viajando para todo lado com o dinheiro da igreja. Que o Senhor te repreenda.
quando nós tivermos o nosso templo próprio, irmão, milhares de crentes, não faltar nada na igreja, aí a igreja, se quiser me dar uma passagem, eu aceito. Mas não faça isso hoje não, porque a gente tem muita coisa para fazer aqui ainda, tá? Eu estive lá com a minha esposa. De cada 10 pessoas que eu vi em Paris, 5 são muçulmanos. Em Londres, de 10, 5 são indianos, 3 muçulmanos, e 2 é londrino, em inglês e de outras regiões de lá. Porque aqui a preocupação é dinheiro. E quanto menos filhos, mais condições. Lá a preocupação é ventre. 15, 18, 9 filhos cada mulher. E se pode ter até 10. Desde que a primeira aceite. E a primeira normalmente aceita, porque ela entende que a cultura deles é povoar a terra, e já povoaram a Europa. Os governos desses países europeus já são muçulmanos. E qual é o pensamento deles? Lá, eles enchem, crescem na região deles. Vão para esses países onde se decide quem está no poder pelo voto. Então eles vão, cada família com 14, cada esposa com 10 filhos. Daqui 20, 30 anos, quando seu filho, quando a minha neta estiver adulta, o mundo todo quase vai estar já sendo direcionado e decidido na ponta do papel e caneta por muçulmanos. O Islã. Aonde hoje eles aceitam tudo, mas eles mesmos declaram isso em vídeos que você encontra em qualquer YouTube, qualquer Instagram, que eles dizem que eles aceitam tudo no começo, mas quando eles dominam, aí eles pegam o homossexual e jogam do prédio. Na Nigéria, mais de 100 mil crentes no último ano foram queimados. Na Índia, esses dias atrás, 7 mil crentes foram mortos, homens, mulheres e crianças. Porque aqui nós estamos pensando somente no nosso ganho, no nosso conforto. Mas existe um mundo verdadeiro lá fora. Aleluia, que está esperando você e eu tomarmos uma posição de cristão de verdade, olhar para Jesus e falar do amor dele para esse povo. Enquanto cristãos têm medo de falar de Jesus para esse povo, eles estão sonhando com Jesus, chamando eles para a fé. Há testemunhos em muitos lugares, nas redes sociais, de pessoas deixando o Islã, porque tem sonhado e tem visto Jesus em visões durante a noite, dizendo: vem, eu sou Jesus a quem vocês rejeitam. E pede uma prova e no outro dia sonha de novo, e pede outra prova e no outro dia sonha de novo, até que não tem mais jeito de negar que Jesus está chamando eles para uma vida eterna de verdade. Enquanto nós estamos pensando em olhar para trás, 1 Coríntios 15, 58 diz o que? Sede firmes e constantes, tá? Superabundantes na obra do Senhor, porque o seu trabalho não é vão. O seu trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Fica de pé, por favor. Glória a Deus. O reino de Deus exige seguidores radicais. E não é radical, sabe, no sentido negativo da palavra. Não. São pessoas que decidiram por seguir a Cristo de verdade. São pessoas que querem a Jesus. São pessoas que têm sede de Deus. São pessoas que, sabe, olham pessoas aí perdido nas drogas, perdido na prostituição, nos vícios, e sente aquela dor. Sente dor por essas pessoas. Semana passada, aqui em Santo André, um homem foi preso. Olha onde está chegando o ser humano. E isso é falta de atuação nossa. É falta de atuação da igreja. Um homem foi preso. A companhia desse homem, uma cadela, uma cachorra. Ele foi preso porque
A cachorra ele estava usando como esposa, abusando sexualmente da cachorra. E o delegado falou assim: e não pensem que é caso isolado, isso é mais comum do que você possa imaginar. E por que está assim? Porque a igreja está omissa. Nós estamos nos reunindo aqui todo domingo e toda quinta-feira. E vai para casa e a gente continua só no nosso quadrado, na nossa bolha. É hora da gente assumir a nossa posição de discípulo de verdade de Jesus. Glória a Deus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Os que creem e for batizados serão salvos. Os que não creem serão condenados. Ide, portanto, ensinando as nações aquilo que eu vos ensinei, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Se com o coração creres, com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Aleluia. Eu acho que nós precisamos despertar para fazer discípulos. Porque a igreja, que eu sempre falo aqui, que eu pastoreio, amo vocês, mas eu pastoreio uma igreja para os seus filhos. A gente corre um sério risco de, ao invés de ampliar, a gente retroceder. Porque o discipulado, ele começa dentro de casa. Dentro de casa. E nós precisamos incutir isso no espírito, na mente e no coração dos nossos filhos, de que a solução para o mundo continua sendo Jesus. Glórias a Deus. Feche os teus olhos, por favor.